Ex-diretor da Petrobras e mais 25 pessoas. Todos são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha na Operação Lava Jato. Dilma reúne coordenação política e equipe econômica para avaliar medidas do ajuste fiscal. Pesquisa CNT aponta que quase 65% desaprovam o governo Dilma. Presidente da Fundação Casa rebate críticas de promotor sobre superlotação. Redes sociais ajudam o comércio em Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil. Inaugurado recentemente, o primeiro borboletário da cidade de São Paulo reúne quase 2.000 insetos. Polêmica na Fundação Casa Antiga Febem. Ministério Público diz que há superlotação. O governo contesta a acusação, mas admite que existem problemas em algumas unidades. Oficinas profissionalizantes de manhã, almoço, atividades esportivas e escola regular à tarde. Essa é a rotina dos internos da Fundação Casa em São Paulo. O objetivo é ressocializar para que os menores não voltem a cometer crimes. Hoje em dia tem a ostentação, eu queria dar uma ostentar. Tênis, carro, casa. Mas agora não vale tudo mais que só liberdade. Sua liberdade vale mais que isso. A unidade que o rapaz está tem 64 vagas e 58 internos. Mas esta não é a realidade da fundação. Por autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo, cada local de internação pode funcionar com 15% a mais de sua capacidade. A maioria das nossas unidades são unidades pequenas, são unidades para 50, 60 adolescentes. Então, quando a gente fala de 15% a mais, nós estamos falando de 10 meninos a mais, 8 meninos a mais em cada unidade. Temos apenas algumas unidades aqui da capital, que são unidades de internação provisória, que estão com a população um pouco acima. Para o Ministério Público, as ações não têm sido suficientes. No ano passado, promotores de justiça da infância e juventude ingressaram com uma ação civil pública denunciando que a superlotação em unidades da Fundação Casa prejudicaria a ressocialização dos menores. Na ação, os promotores pedem a abertura de 1.600 novas vagas. 2 pedidos de liminar do MP para abertura imediata das vagas foram negados. A ação não tem prazo para julgamento. O promotor se baseia no índice de reincidência dos menores no crime, que, segundo ele, seria de 60%. E diz que, além da ação, o MP investiga se relatórios enviados pela Fundação Casa para a Justiça estariam abreviando o tempo das internações para a abertura de novas vagas. Evidentemente, se você estender o tempo de internação, isso vai gerar um déficit de vagas muito maior. Um outro fato é que essa desinternação prematura é ineficiente para ressocializar o menor, haja vista o elevado índice de reincidência. Então, são 2 fatos que nós temos concretos, né, e que geram uma suspeita de que o atendimento não está sendo feito a contento. A presidente da Fundação Casa diz que a reincidência de jovens que voltam para a internação é de 13,5% e que a conta dos promotores inclui passagens por delegacias e jovens em liberdade assistida. Ao dizer que nós estamos forçando a desinternação, ele está falando mal de uma equipe grande, do promotor que analisa o processo e do próprio juiz que libera o adolescente, né? Então, é inviável fazer isso. Até hoje, nós não tivemos denúncia de um caso aqui na Fundação em que isso tenha ocorrido. Policial militar mata uma mulher em briga com vizinhos na zona norte da capital paulista. Uma jovem grávida também foi atingida. O caso foi no Jaçanã e a discussão aconteceu no fim da noite de ontem e terminou com a morte de Jurema Cristiane Bezerra da Silva, de 39 anos. O policial também atirou de raspão no irmão da vítima e na nora dela, Gabriela Rocha, que estava grávida de 6 meses. O motivo da briga teria sido a disputa por uma casa em um conjunto habitacional. Há 1 ano, a sobrinha de Jurema havia recebido o direito de morar na casa, que, de acordo com familiares, havia sido invadida pela irmã do PM. Desde então, começaram as brigas e as ameaças. Segundo o marido de Jurema, ele e a esposa chegaram a dar queixa contra o policial diversas vezes. No Rio de Janeiro, acusados da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, recebe tornozeleiras eletrônicas.
Na última sexta-feira, Caio Silva e Fábio Raposo foram soltos sem o equipamento que estava em falta. A Secretaria de Administração Penitenciária justificou que o Estado não tinha dinheiro para pagar os fornecedores. Então, a Justiça determinou que eles voltassem em 24 horas para receber as tornozeleiras. Os dois soltaram o rojão que atingiu o cinegrafista na cabeça durante um protesto no centro do Rio em fevereiro de 2014. Caio e Fábio estavam presos desde a época do crime, respondendo por homicídio qualificado. Mas, na quarta-feira passada, desembargadores reviram o processo e determinaram que os dois vão responder pelo crime de explosão seguida de morte, que tem pena menor. Essa história lembra a velha piada do inferno brasileiro, em que nenhum castigo é completado porque sempre falta alguma coisa. Um dia não tem lata, no outro dia não tem entregador da lata, no outro dia a lata está vazia, a gente sabe do quê. Daqui a pouco você vai ver que, além de faltar tornozeleiras no Rio de Janeiro, tem tanto preso na Polícia Federal do Paraná que alguns dos acusados estão indo para um lugar melhor, por falta de espaço nas celas. Justiça abre processo contra o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. Com a decisão de hoje, chega a 27 o número de réus da Operação Lava Jato. As acusações são de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. É o primeiro processo criminal aberto contra o tesoureiro do PT e o ex-diretor de serviços da Petrobras. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Vacari participava de reuniões com Duque para tratar de pagamentos de propina, por meio de doações oficiais ao PT. Com isso, os valores chegavam como doação lícita, embora oriundos de propina. A Procuradoria aponta 24 doações em 18 meses, no valor de R$ 4.260.000. Os investigadores chegaram a essas conclusões por meio de delações premiadas de envolvidos, como Augusto Mendonça, da empresa Toyo Setal, e Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras. Em nota, o PT afirma que João Vacari Neto não participou de nenhum esquema de corrupção e que não ocupava o cargo de tesoureiro no período citado pelos procuradores. O PT diz ainda que as doações ao partido foram realizadas por empresas legalmente estabelecidas, com toda a transparência e com a devida prestação de contas às autoridades. A defesa de Renato Duque ainda não se pronunciou. Pesquisa CNT-MDA mostra piora na avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff. Segundo o levantamento, 64,8% dos entrevistados consideram o governo da petista ruim ou péssimo. Outros 23,6% consideram que o governo Dilma Rousseff é regular, contra 10,8% que o avaliam como ótimo ou bom. E 0,8% não sabem ou não quiseram responder. O pior índice da pesquisa foi registrado em setembro de 99, no segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Naquela época, o governo do Tucano foi avaliado positivamente por apenas 8% dos entrevistados e 65% fizeram avaliação negativa da gestão. A pesquisa também mostra que a avaliação pessoal da presidente é a pior da série histórica da CNT-MDA. Entre os entrevistados, 77,7% desaprovam a presidente contra 18,9% que a aprovam. Outros 3,4% não sabem ou não responderam. A pesquisa realizou 2.002 entrevistas entre os dias 16 e 19 de março, em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. E a presidente Dilma Rousseff reuniu hoje a sua coordenação política e também a equipe econômica para acertar os argumentos em defesa do ajuste fiscal. Depois do encontro, os ministros Nelson Barbosa, do Planejamento, Cátia Abreu, da Agricultura e Gilberto Kassab, de Cidades, deram uma entrevista coletiva. Cátia Abreu disse que os cortes nos ministérios vão ser avaliados pessoalmente pela presidente. A presidente também foi enfática ao dizer que a programação dos gastos após o orçamento aprovado e sancionado, que os ministérios deverão levantar as suas prioridades máximas, que ela pessoalmente vai avaliar essa prioridade de cada ministério. Não será um corte pura e simplesmente cego. Não, os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. O ministro do Planejamento não quis antecipar o tamanho do corte.
Eu não vou falar de números, nós não recebemos ainda a lei com os detalhes. Nós já fizemos várias simulações, vamos anunciar isso quando colocarmos o decreto de programação orçamentária para o resto do ano. Nós vamos agora definir o valor global e qual é a distribuição desse contingenciamento por ministérios. Segundo Barbosa, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, apresentou o projeto que reduz a desoneração da folha de pagamentos das empresas. A alteração deve proporcionar ao governo 12 bilhões de reais ao ano. O Orçamento Geral da União, aprovado pelo Congresso, pode chegar ao governo nesta semana. A partir daí, a presidente vai ter 15 dias úteis para sancioná-lo. O jornal conservador inglês Financial Times tem um editorial hoje dizendo que a culpa do que está acontecendo na nossa economia é do próprio Brasil e não de fatores externos. O jornal inglês mistura a falta d'água com denúncias de corrupção e baixa popularidade da presidente Dilma e diz que o Brasil nem parece o país que há pouco tempo estava predestinado ao sucesso. Agora, é bom lembrar que jornalistas e jornais às vezes erram. Em abril de 97, por exemplo, esse mesmo Financial Times, às vésperas da crise financeira internacional, deu uma manchete em que dizia, vejam só, o futuro do mundo é cor-de-rosa, segundo o FMI. A agência de classificação de risco Standard & Poor's mantém nota de risco e grau de investimento para o Brasil. A nota do país é BBB- com perspectiva estável. De acordo com a agência Standard & Poor's, a avaliação reflete a expectativa de que o ajuste fiscal em andamento vai continuar recebendo apoio da presidente Dilma Rousseff e também do Congresso. Mercado financeiro prevê inflação acima de 8% este ano. A informação consta no relatório Focus, que é feito pelo Banco Central, com analistas de mais de 100 instituições financeiras. De acordo com a pesquisa, a estimativa do IPCA passou de 7,93% para 8,12%. Para esses analistas, a alta do dólar e dos preços de itens como energia, água e combustíveis estão pressionando a inflação neste ano. A favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, tem 5 mil comerciantes. A maioria ainda aposta na divulgação boca a boca para vender o serviço ou produto. Mas alguns estão melhorando as vendas graças às redes sociais. Éder tem um salão de beleza em Heliópolis. Há 7 anos, ele trocou o espaço em São Caetano do Sul para ganhar 5 vezes mais no estabelecimento montado na parte de baixo do sobrado onde ele mora. Eu tenho cliente na Granja Viana, no Brooklyn, que não tem preconceito nenhum de vir até a nós. Porque tem uma casa de 8 milhões e entra dentro da comunidade por confiar no nosso trabalho. Ser o dono do próprio negócio é o desejo de boa parte dos 12 milhões e 300 mil moradores das favelas brasileiras. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Popular, de cada 10, 4 têm vontade de empreender. Esses 2 amigos conseguiram. Há um ano, abriram um estúdio de fotografia em Heliópolis. Fazer um casamento, ninguém mais procura fora. Então, essa parte artística agora tem aqui dentro. A gente trouxe isso para cá. Foi uma aposta nossa. No começo, os clientes eram amigos e vizinhos. Mas hoje, com a divulgação na internet, eles se conectam até com clientes de fora. Está sendo bem positivo assim, a repercussão. A gente está muito feliz com o resultado que a gente está desenvolvendo. Cada vez mais o pessoal vem apostando, confiando no nosso trabalho. De acordo com a Associação dos Moradores, 5 mil já tocam o próprio negócio, mas a maioria ainda aposta na divulgação boca a boca. Apenas 14% já aderiram à internet e às redes sociais. A gente veio até a sede da Associação de Moradores aqui de Heliópolis para conhecer um projeto inovador que tem tudo para mudar esses números. É um laboratório cujo objetivo é ensinar aos pequenos empreendedores aqui da região os segredinhos para fazer o negócio bombar na internet. O curso vai trazer principalmente a diferenciação entre um perfil pessoal e uma página. A página é a vitrine virtual desse comerciante. É por ali que ele consegue entregar as mensagens como comerciante para os consumidores em potencial, mostrar mais os seus produtos, diferentemente de um perfil, que tem o fim de conectar com os amigos. Já o seu Antônio não quer nem saber de tecnologia. Ele foi um dos pioneiros na vizinhança. Antes da ótica, já teve uma avícola, um mercadinho e uma lan house.
Naquela época o comércio no Heliópolis era só bar em barraco, né? Tinha os barracos e aqueles bar de boteco mesmo, cachaça, esse tipo de coisa. Hoje nós tem loja de roupa aqui dentro do Heliópolis, pô, tem pra caramba. Padarias, tem muitas padarias melhor do que no bairro aí fora. Antônio não tem rede social e nem sabe usar e-mail. O segredo para ele é outro. Você tem que valorizar, você tem que lapidar aquele cliente para aquele cliente estar sempre contigo, ele te respeitar e você respeitar ele. O dólar começa a semana em queda e fechou a segunda-feira cotado a R$ 3,14, baixa de 2,5%. O nível do Cantareira continua a subir, mas a situação dos reservatórios ainda é crítica. Demais sistemas que abastecem a Grande São Paulo também tiveram aumento. De ontem para hoje, o Cantareira teve aumento de 0,5 ponto percentual e opera com 17,1% de sua capacidade. Com o acumulado de chuva dos últimos dias, o sistema bateu no sábado a média histórica para o mês de março. O Guarapiranga, que é hoje o principal manancial fornecedor de água de São Paulo, registrou aumento de 0,8 ponto percentual e opera com 83,8% de volume armazenado. O Alto Tietê também teve alta e atinge hoje 22,9% de capacidade. A semana começou fria e úmida para o paulistano. Hoje os termômetros não marcaram mais que 24 graus e a chuva não passou de uma garoa, vai continuar friozinho, né? Vai, né? Sim, agora para a noite é bom se agasalhar um pouquinho porque a expectativa é de que a capital paulista tenha a madrugada mais fria do ano até agora, o que não é muita coisa também, porque a gente teve bastante calor. Verdade. A Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. Aos poucos vai voltando a esquentar, mas essa madrugada ainda promete ser fria em todo o sul do país e também aqui na capital paulista. O dia vai amanhecer com apenas 16 graus em Porto Alegre e em Curitiba. À tarde já esquenta um pouquinho e a máxima chega aos 24 na capital paranaense e aos 29 na capital gaúcha. Nas outras cidades do Brasil, o predomínio é de calor. Faz até 30 graus em Vitória, 31 em Salvador e 34 graus em Cuiabá. As chuvas ficam concentradas mais na metade norte do país e também aqui no sudeste, principalmente entre o Espírito Santo, pegando boa parte de Minas Gerais e também o norte do Rio de Janeiro. Vamos agora aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo. O vento marítimo ainda mantém muitas nuvens sobre todo o leste paulista. Apesar da nebulosidade, só há expectativa de chuva fraca, quase uma garoa. No restante do estado, o dia pode até começar com nevoeiro, mas ele logo se dissipa, o sol predomina e não chove. A máxima vai aos 32 graus em Araçatuba, 33 em Votuporanga. Na cidade de Franca pode haver uma chuvinha fraca, mas a máxima chega aos 28 graus. E no litoral, os termômetros batem na casa dos 29 graus amanhã. Aqui na capital, máxima à tarde de 26 e mínima prevista de apenas 16 graus. De acordo com os meteorologistas, será a noite mais fria do ano até agora. Com o decorrer da semana, volta a esquentar gradativamente, mas só teremos chuvas a partir de sexta-feira. Cerca de 60 pessoas fazem, neste momento, uma manifestação na Avenida Giovanni Gronchi. De acordo com a CT, moradores do Jardim Colombo pedem auxílio dos governos estadual e municipal para reparar danos causados pelas chuvas dos últimos dias na região. O grupo ateu fogo em entulho, o que provocou o fechamento da via. Poluição alarmante leva a cidade de Paris, capital da França, a decretar um rodízio de emergência de veículos. Hoje em Paris e em 22 cidades vizinhas só podem circular os carros e motos com placas de final ímpar. Os transportes públicos são de graça. Estão fora do rodízio os veículos elétricos, híbridos e movidos a gás. Carros com mais de 3 ocupantes também podem circular. A multa para os motoristas que não respeitarem o rodízio é equivalente a apenas R$ 70. Se a qualidade do ar não melhorar, amanhã não circulam os carros com placas de final par. O rodízio de emergência por causa da poluição já foi aplicado em Paris outras 2 vezes, em 97 e em março do ano passado. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da cidade, Fernando Haddad, assinaram hoje o contrato da primeira fase da parceria público-privada da habitação do Centro para a Construção de 3.683 moradias populares.
O governo do estado e a prefeitura serão responsáveis por ceder os terrenos para a produção das moradias de interesse social, além de destinar recursos para o programa. Segundo a prefeitura, 80% das moradias serão destinadas a trabalhadores do centro, que moram atualmente na periferia da cidade. Outros 20% ficarão com famílias que trabalham e já moram no centro. A assinatura ocorre cerca de 2 anos depois do lançamento do projeto. Haddad explicou que para a assinatura da parceria foi preciso esperar a aprovação do plano diretor na Câmara Municipal, que criou novas zonas de interesse social no centro. Já o governador Geraldo Alckmin afirmou que a aprovação foi dificultada pelo fato do modelo de parceria público-privada na área de habitação ser inédito no país. Inaugurado há menos de um mês, o primeiro borboletário da cidade de São Paulo é uma boa opção de lazer. No local, há quase 2.000 insetos. O viveiro foi construído numa área de proteção ambiental, a 40 quilômetros do centro, na parte mais ao sul da cidade. Por enquanto, tem 11 espécies diferentes, todas nativas da Mata Atlântica. O visitante pode entrar e percorrer o viveiro, onde estão 1.800 borboletas, cujo tempo de vida varia de 1 semana a 3 meses. Para Felipe, oportunidade de conhecer esse inseto bem de pertinho. Legal, só que tá beliscando um pouquinho. Em poucos lugares você tem essa oportunidade de estar em contato com a natureza mesmo, ter essa explicação dos biólogos que falam de todos os detalhes. A ideia do borboletário, o primeiro de São Paulo, é desse empresário que começou a tocar o projeto faz 5 anos. A liberação do IBAMA permite que a gente vá, pegue 10 casais da natureza de cada espécie e traga aqui para dentro. O primeiro casal que a gente pegou foram das cáligos, né, olho de coruja, que é essa azul bonita, ela costuma comer a folha da bananeira. E hoje a gente tem mais de 1.500 dentro do laboratório, em questão de 3 meses. Então é uma superprodução de borboleta, né? Os ovos recolhidos no viveiro são levados para um laboratório, onde acontecem as fases da metamorfose. Do ovo surge a lagarta, que precisa ser bem alimentada. E depois vira a pupa, de onde nasce a borboleta. Na verdade, não é um trabalho, é um prazer fazer isso aqui, para quem gosta, né? São nossas filhas. Na natureza, de cada 100 ovos, só 2 viram borboleta. Isso por causa dos predadores. Esse aqui é um alimento muito apreciado por passarinhos, sapos, morcegos. Já num ambiente protegido como este, de cada 100 ovos, 98 conseguem chegar à fase adulta. Quando você explica qual é a relação entre a borboleta bonita que ela viu e aquela lagarta feia que come a planta, realmente a pessoa fica com um entendimento melhor do processo todo, né? E aceita melhor aquele animalzinho na planta. Ajuda a preservar. Com certeza. O borboletário Águias da Serra fica na estrada da Ponte Alta, número 4.300, na zona sul de São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 38. Outras informações podem ser obtidas no site borboletarioaguiasdaserra.com.br. Um taxista foi baleado na cabeça e 2 passageiros ficaram feridos durante tentativa de assalto na Brasilândia, na zona norte da capital. O crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã de domingo, nesta rua aqui da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. O taxista Vanderlei Pereira Nunes, de 52 anos, trazia 2 passageiros da Avenida Paulista aqui para essa região, quando foi abordado por 2 bandidos em uma moto. Segundo os passageiros, antes mesmo que eles conseguissem entregar os pertences, um dos criminosos atirou contra a cabeça do taxista, que por reflexo acelerou e atingiu este poste. Os passageiros ficaram feridos e o taxista, apesar de ter sido levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por enquanto, ninguém foi preso. Pois é, atualizando a notícia, foi preso agora há pouco um suspeito de ter baleado o taxista. Esse homem teria sido reconhecido pelo casal que estava dentro do táxi no momento do assalto.
Celebridades brasileiras também são citadas no caso das contas secretas no HSBC da Suíça. De acordo com reportagem do jornal O Globo, aparecem na lista o apresentador Jô Soares, as atrizes Maitê Proença, Cláudia Raia, Marília Pera e o ator Edson Celulari, além da família de Jorge Amado. Segundo a reportagem de O Globo, parte dos citados negou ter a conta na Suíça e os que admitiram que têm as contas disseram que fizeram tudo dentro da lei. Ter uma conta bancária na Suíça ou em qualquer outro país não é ilegal, desde que os valores sejam declarados à Receita Brasileira. E agora, direto de Brasília, o nosso comentarista Josias de Souza fala sobre as suspeitas de propina na Copa do Mundo aqui no Brasil. Meus amigos, parece incrível, mas o Brasil está envolvido num novo escândalo de corrupção. Dessa vez, a suspeita é de que uma empresa alemã, chamada Bilfinger, tenha molhado a mão de servidores públicos e de funcionários estatais para obter contratos relacionados à Copa do Mundo de futebol. Só num desses contratos, que envolveu o fornecimento de monitores instalados no centro de controle da Copa, centro que funcionou nas 12 cidades que sediaram jogos da Copa, só nesse contrato, essa empresa faturou 21 milhões de reais do governo federal. O mais inacreditável é que, de novo, os órgãos de controle do governo frangaram o lance, não farejaram as irregularidades. Coube à própria empresa alemã, que abriu lá na sua sede uma sindicância, detectar a suspeita de propina, está apurando lá, o jornal alemão publicou, a notícia chegou ao Brasil, o governo brasileiro agora se dedica ao seu esporte preferido, que é a lamentação depois do fato. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou no final de semana ainda com a presidente Dilma. Os dois lamentaram profundamente o ocorrido e o governo determinou que a Controladoria Geral da União passe um pente fino nos contratos da tal empresa Bilfinger. Tudo isso ocorre no instante em que, lá no Paraná, o juiz Sérgio Moro, aquele que coordena a Operação Lava Jato, ele acabou de aceitar uma denúncia do Ministério Público contra mais 27 pessoas envolvidas na roubalheira da Petrobras. Entre as pessoas que foram convertidas em réu estão o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-representante do PT na diretoria da Petrobras, o Renato Duque. A gente sabe que corrupção existe em várias partes do mundo, mas às vezes a gente fica com a impressão de que a maioria delas está localizada no Brasil. Boa noite. Um grupo de artistas da Vila Madalena inventou uma bicicleta capaz de se transformar em uma mini praça. A Bike Repórter Renata Falzoni mostra essa novidade. Um dos efeitos colaterais de se pedalar na cidade é você viver, se apropriar do espaço público. E isso dá sequelas. Por exemplo, esse invento. Essas são as praças impossíveis, né? São bicicletas que têm bancos, sombra, vegetação e em qualquer vazio urbano a gente consegue criar uma praça temporária. Acho que a ideia é um pouco mostrar que os espaços da cidade eles não precisam ser sempre os mesmos, tornar visíveis as novas possibilidades de usar a cidade de um jeito provocativo, de um jeito inusitado, de um jeito de se relacionar com ela de outro modo. Fora a vivência física que você tem, você leva uma imagem que pode te ajudar a refletir sobre outras possibilidades para a cidade, que tipo de cidade a gente quer, né? Ela não se submete a nenhum padrão de especulação imobiliária, de interesse urbano, ela é meio uma zona autônoma temporária, né? Ela acontece aqui, depois ali, ela tem esse aspecto performático e de também trazer um momento de desaceleração, né, na cidade, você poder criar alguns espaços assim, de conversa íntimos na cidade, já que tem um imaginário tão ligado ao trânsito, ao carro, à velocidade, né? Praça Impossível. O que o senhor acha desse nome? Eu acho errado, porque ele é possível. E é uma coisa muito boa. Podia ser assim. Isso é maravilha, devia ter no Brasil inteiro isso aí. Bacana, hein? Legal. Espero encontrar uma dessas sempre, com tempo para descansar um pouco. Eu acho que é uma praça improvável, assim. Você nunca imaginou que ia ter uma praça em cima de uma bike, né? Uma praça meio que se encaixa em qualquer lugar, né? E eu acho que ela pega, sei lá, os cantinhos de São Paulo e acaba se adequando de uma forma boa, né? O primeiro a gente descobriu uma fábrica que faz bicicletas de carga.
e sobre as bicicletas de carga deles a gente criou com cortes a laser e com design mesmo arrojado, mas quando você olha assim, está parecendo com a bicicleta do padeiro, está parecendo com a bicicleta do entregador de gás, então acho que isso é um jogo mesmo da tecnologia e da simplicidade juntas. Basicamente um triciclo de carga, mas o que eu posso perceber é que você tem uma relação bastante reduzida e uma transmissão de um eixo muito simples, mas muito engenhocado, né? Essas bicicletas pesadas, elas precisam de uma tecnologia para você conseguir pedalar efetivamente. Acho que essa redução ela ajuda nesse momento, hein? O que eu acho muito legal desse tipo de bicicleta, assim, um detalhe meu, é que ela muda a relação de tempo, né? Todo mundo gosta de ir mais rápido, essa bicicleta é para você ir mais devagar. A exposição Praças Impossíveis fica em exibição até o dia 9 de maio na Galeria Choque Cultural, na Rua Medeiros de Albuquerque, número 250, na Vila Madalena. A entrada é gratuita. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato, autorizou a transferência de 12 presos da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana. A Polícia Federal argumentou que estava ficando inviável a quantidade de presos em sua sede. A lista de transferência inclui o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e Fernando Baiano, apontado como um dos operadores do esquema de corrupção na empresa. Os novos passos e desafios da Operação Lava Jato, que apura o desvio bilionário de recursos da Petrobras, é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E o Jornal da Gazeta recebe o jurista Walter Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele vai falar sobre a Operação Lava Jato, que já levou para a prisão presidentes e executivos das empreiteiras, coloca sobre investigação parlamentares, entre eles os presidentes da Câmara e do Senado, e hoje torna réus o tesoureiro do PT e ex-diretor da Petrobras. Muito obrigada, doutor Maierovitch, por estar conosco. Essa mega operação, né? Eu citei esses exemplos, alguns deles, né, das pessoas que foram atingidas por essa Operação Lava Jato. Ela pode ser comparada efetivamente com a Operação Mãos Limpas da Itália, que mostrou para o mundo aquela rede imensa de corrupção que teve interferência tão profunda na vida política e econômica italiana? Sim, tem toda a semelhança. Valendo lembrar que a Operação Mãos Limpas não tem nada a ver com máfia. Ela apurou a corrupção na política partidária italiana, a partir de Milão, que era o centro corruptor. Então, se a gente fizer um paralelo, nós vamos ver também que no Brasil se quer substituir a nossa democracia pela cleptocracia. Vale dizer, o poder dos ladrões, representados aí pelas empreiteiras, por políticos e por partidos políticos, pelo que se verifica até agora. O problema que eu vejo é que na Operação Mãos Limpas só existia um foro, não existe foro privilegiado. Aqui no Brasil nós estamos verificando duas velocidades. Uma velocidade que é de Curitiba para os chamados, aspas, réus comuns, e outra que é o Supremo Tribunal, onde existe o foro privilegiado e a velocidade é muito lenta. E qual é o problema desse descompasso? A resposta que o povo exige tem que ser uma resposta rápida. Única? Sim, dentro desse contexto, única, no sentido de se passar uma borracha na cleptocracia, mas, por outro lado, também dando unidade, porque as provas são conexas. E não pode haver foro privilegiado, privilégio a alguém. Isso, com relação ao Supremo, se a gente verificar, desde a primeira Constituição Republicana, que criou o Supremo, até o ano de 2013, só uma pessoa, que é o Natan Donadon, foi condenado a regime fechado. Foram 120 anos sem nada. As velocidades são muito diferentes. Se a gente olhar o Renan Calheiros, que é presidente do Senado, desde 2013 tem uma denúncia contra ele que o Supremo ainda não recebeu. Será que não é urgente? E é caso de corrupção também. Então, há necessidade da gente acertar as velocidades.
Bom, agora o senhor está falando desses acertos, né? Há algumas questões aqui que chamam a atenção. O Procurador-Geral da República havia uma enorme ansiedade sobre a famosa lista de Janot, né? Quem que está naquela lista e tal, que seria levada ao Supremo Tribunal Federal. Os políticos estavam muito ansiosos. E houve, assim, uma série de circunstâncias. Ministros da Justiça têm reunião com ele, um tipo de pedido para ficar sabendo antes, né, por parte do presidente do Senado, e levou um solene não. Também uma outra questão, ameaça, vou instalar uma CPI. Né, quando foram envolvidos, então o Renan também ameaçou o Ministério Público que ia instalar uma CPI. A autoridade institucional no Brasil está interferindo no trabalho do Ministério Público? Olha, até agora não. O que existe é um esperneio, mas um esperneio que não tem sentido. Uma vez que o procurador-geral, como ele tinha em mãos delações premiadas, ele achou insuficiente para apresentar uma ação penal, uma denúncia. Então, o que ele fez? Ele requisitou inquéritos, mas veja, inquéritos são apurações. No inquérito policial, num determinado momento, quando as provas vão aparecendo, se dá o indiciamento. E aí é que aparece uma imputação contra alguém. Até agora não há nenhum imputado, apenas investigações. O que mostra... Quer dizer, isso naquela lista de Janot, que o senhor está se referindo, porque hoje nós tivemos, né, lá em Curitiba, que anda mais rápido. Sim, até lá virou processo já temos penal. Réus, né? Já temos réus e já temos lá mais de 12 ações em curso. O que mostra, mais uma vez, esse descompasso, essas velocidades diferentes, esses ritmos diferentes. Agora, veja bem, com relação a esse esperneio todo, não existe pessoa no mundo democrático acima de qualquer suspeita. Então, os varões de Plutarco não existem, muito menos os catões. Todos têm que ser iguais e têm que se apurar. Agora, isto no inquérito, a partir do momento que essa apuração gera um indiciamento, aparece uma imputação, aí é que se abre oportunidade para aquele que se acha que é imputado sem justa causa impetre um habeas corpus. Agora, interessante que o senhor falou do direito de espernear, né? Embora eu tenho certeza que no senso comum o nosso telespectador pode estar lembrando aquele velho ditado: quem não deve, não teme. Está esperneando tanto por quê? Parece que até isso aumenta uma suspeita sobre investigado, porque, como o senhor disse, quem está aí sujeito a essas investigações por determinação do próprio Supremo é porque está sob suspeita. Exatamente. Suspeita. Ainda não temos uma imputação. Okay. E não existem pessoas acima de qualquer suspeita. Bom, do ponto de vista legal, o presidente do Senado e presidente da Câmara tem algum impedimento, considerando essa circunstância em que eles se veem envolvidos, sendo suspeitos de terem recebido dinheiro desviado, de propina, de estarem envolvidos nesse escândalo da Petrobras? Não, porque até agora o que existe é uma apuração. E até agora não existe elemento com consistência a respeito de autoria e de materialidade. E nem moral? Moral, sim. Impedimento moral? Moral, sim. Agora, veja, eu disse há pouco da ação penal contra Renan Calheiros, que o Supremo ainda não se reuniu, e é o plenário, para receber ou não. Desde 2013, já estamos em 2015. Outra ação. Então, é uma coisa mais grave, porque essa já tem denúncia apresentada. Com relação ainda à Lava Jato, nós não temos com relação denúncia ou ação penal, com relação àqueles que gozam desse foro privilegiado que é uma excrescência, né? Bom, eu tenho uma última questão. Pelo que aconteceu hoje, o fato do tesoureiro do PT ser agora réu nessa ação toda desse escândalo da Petrobras, isso traz problema para o partido? Porque se a pessoa é apontada como uma espécie de mediador que recebia dinheiro, que era transferido para políticos e para o próprio partido, o partido, a pessoa jurídica mesmo, considerando a nova lei de corrupção do país,
fica vulnerável de alguma forma? Fica porque não se recebe uma denúncia, uma ação penal do nada. Então existem elementos já concretos, existe um lastro de suficiência. O partido deveria, evidentemente, afastar esse seu dirigente, como fez com o Delúbio, mas depois voltou atrás. Agora, Delúbio no Mensalão. Agora, o que é importante com relação a essa denúncia? Lavar dinheiro, dizem os especialistas, depende da criatividade do lavador. E esse sistema, se for verdadeiro, de lavagem de dinheiro através de doações legais, é uma forma que o mundo não conhece de lavagem de dinheiro. É algo inédito, made in Brasil. E sendo inédito, é um elemento complicador? Sim, muito complicador. Até porque o Conselho da Europa aponta como uma grande abertura para a lavagem de dinheiro as campanhas políticas. É um órgão do Conselho Europeu anticorrupção. Vai longe. Possivelmente conversaremos mais sobre o andamento de toda essa operação e é tão importante recebermos as suas informações e seus esclarecimentos. Muito obrigada. Uma boa noite. Gamberini. Obrigado, Maria Lídia. A General Motors abriu o segundo plano de demissão voluntária. Desta vez, a medida vai ser adotada na fábrica de São Caetano do Sul, aqui na Grande São Paulo. De acordo com a GM, esse programa tem como objetivo adequar a produção à atual demanda do mercado. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, o prazo para a inscrição dos empregados no programa vai até amanhã. Em fevereiro, a GM abriu um programa semelhante na fábrica de São José dos Campos. Além dos programas de demissão voluntária, a empresa também mantém 950 trabalhadores afastados de suas funções, o chamado layoff. E você vai ver a seguir os gols do fim de semana pelo Campeonato Paulista. E o novo governo em Israel. O premier Benjamin Netanyahu garante maioria no parlamento. O governo do estado de São Paulo está enfrentando o comércio de produtos roubados que alimenta o crime. Com a lei do desmanche, já caiu o número de latrocínios, roubos e furtos de veículos. E agora, os celulares roubados serão bloqueados e não poderão ser mais utilizados. Basta fornecer o número do e-mail do seu aparelho ao fazer o boletim de ocorrência. Para saber o seu, digite * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha no seu telefone. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. E agora vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E os times grandes de São Paulo continuam ganhando no Campeonato Paulista e o Celso Cardoso certamente vai mostrar o gol do Ricardo Oliveira e o segundo mais bonito. O segundo mais bonito pode ser, por exemplo, o Vitor Hugo do Palmeiras. Foi bonito, né? Foi bonito. Foram. Os 4 grandes se lideram com folga os seus respectivos grupos e os times do interior definitivamente não tem sido páreo para os favoritos ao título. Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo venceram com certa tranquilidade neste final de semana. Vamos aos gols. No Morumbi, Evandro, de fora da área, abriu o marcador. São Paulo 1, Marília 0. Allan Kardec marcou os outros 2 gols e definiu a vitória do tricolor. São Paulo 3, Marília 0. O Corinthians foi ao interior paulista visitar o Capivariano e conseguiu o primeiro gol só aos 42 da primeira etapa, com o Emerson Sheik batendo cruzado. 1-0. 2 minutos depois, o Timão ampliou a vantagem com Paulo Guerreiro, depois de uma bela troca de passes do ataque corintiano. Já no segundo tempo, Cleiton Domingues recebeu passe da esquerda e só teve o trabalho de tirar o goleiro Cássio do lance. 2-1.
O terceiro do Timão começou com o toque de Danilo para Jadson. O camisa 10 deu um lindo passe para Guerreiro completar a jogada, 3-1. A 10 minutos do fim, Fernando Lombardi aproveitou a bobeada da defesa e marcou o segundo de cabeça. E ficou nisso. Capivariano 2, Corinthians 3. No estádio 1º de Maio, o gol da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo veio só no segundo tempo, mas em grande estilo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a sobra da área e emendou uma espécie de bicicleta para garantir a vitória do Verdão. Final 1-0 Palmeiras. Com 24 pontos, a equipe comandada por Oswaldo Oliveira segue na liderança do grupo 3. Já o São Bernardo, com apenas 8, é o lanterna do grupo 1. No Pacaembu, Ricardo Oliveira marcou o único gol do jogo. Santos 1, Audax 0. Apesar da minha torcida santista, o gol do Vitor Hugo foi mais bonito. São 2 gols bonitos, podemos dizer. É difícil você mensurar. Fica em cima do muro. Agora, vamos ver se na Europa você fica em cima do muro também. Você gostou da vitória do Barcelona? Não, gostei. O clássico Real Madrid-Barcelona foi o grande destaque do final de semana. E o Barcelona venceu em noite inspirada do uruguaio Luis Suárez. No giro de gols, a gente começa, na verdade, com a surpreendente derrota do Bayern, líder do campeonato alemão, em casa. Na Alemanha, o Bayern de Munique foi surpreendido pelo Borussia Mönchengladbach em plena Allianz Arena. A noite foi especial para o brasileiro Rafael, autor dos 2 gols da partida. E nem tão especial assim para o goleiro Neuer. Depois da falha no primeiro gol, o alemão até poderia ter pego o chute que originou o segundo. Melhor para o Mönchengladbach, que impôs ao Bayern a primeira derrota em casa nesta temporada. Fato que não acontecia desde abril do ano passado. Na Inglaterra, clássico entre Liverpool e Manchester United. E os Diabos Vermelhos levaram a melhor numa tarde inspiradíssima de Juan Mata. Primeiro, ele abriu o placar batendo cruzado na saída do goleiro. Depois, já no segundo tempo, ele fez essa pintura, um voleio espetacular, sem chance de defesa. Um golaço do espanhol em pleno Anfield Road. Os Reds até chegaram a esboçar uma reação com o Sturridge, mas o United segurou o placar e garantiu a vitória por 2-1. O líder Chelsea teve mais trabalho do que imaginava na partida contra o Hull City. Hazard, deste belo chute, fez o primeiro dos Blues logo aos 2 minutos de partida. Aos 10, foi a vez de Diego Costa fazer a jogada pela esquerda e bater no ângulo do goleiro. Golaço, 2-0. Depois disso, os donos da casa acordaram e decidiram buscar o resultado. Aos 26, Elmo Hamad descontou. E aos 28, na falha bizonha do goleiro Courtois, Hernandes deixou tudo igual, 2-2. Aí, no segundo tempo, o Chelsea foi para cima e conseguiu o gol da vitória com o atacante Remy. E ficou nisso, 3-0 para os Blues. No clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, o Barça saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo. Messi cobrou falta na cabeça de Mathieu, que mandou no canto esquerdo de Casillas, 1-0. A equipe merengue chegou ao empate ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos, Benzema tocou de calcanhar para Cristiano Ronaldo, que não desperdiçou. Tudo igual, 1-1. Já na segunda etapa, o brasileiro Daniel Alves deu uma bela assistência para o uruguaio Luis Suárez, que com um chute cruzado definiu. Barcelona 2, Real Madrid 1. Faltando 10 rodadas para o final do campeonato, a vitória de ontem garantiu ao líder Barcelona uma vantagem de 4 pontos para o vice-líder Real Madrid. Esse foi o jogo do Suárez, né, Celso? O Neymar estava fraquinho, né? Perdeu um gol feito. Se bem que o Messi perdeu esse trio Messi, Suárez e Neymar tem funcionado bem. Quando dois vão mal, um vai bem. Pois é, e o Suárez fez a diferença ontem no jogo, que é o principal clássico do mundo. Agora, e a história do ex-presidente do Barcelona pode ir em cana por causa da transação com o Neymar? Pode, exatamente. A Procuradoria Anticorrupção da Espanha pediu nesta segunda-feira que Sandro Rosell seja condenado a mais de 7 anos de prisão. Além do ex-presidente, o atual mandatário do clube, José Maria Bartomeu, também é acusado e, se for condenado, pode pegar 2 anos de prisão. O clube ainda pode ser multado em 22 milhões de euros por causa das irregularidades na contratação de jogador brasileiro junto ao Santos. Rosell, Bartomeu e o Barcelona são acusados de sonegar cerca de 12 milhões de euros em impostos ao Ministério da Fazenda durante a negociação. Oficialmente, o Barcelona declarou à Justiça
que pagou 57 milhões de euros por Neymar, cerca de 192 milhões de reais. Mas as investigações mostram que o valor gasto gira em torno de 94 milhões de euros, algo próximo dos 320 milhões de reais. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa, mas as evidências são grandes. E, diferentemente daqui, que não dá em nada, eu não me lembro de nenhum dirigente do clube preso por corrupção. Mas lá da cadeia, da cadeia mesmo. E a seleção brasileira? A seleção brasileira joga na quinta-feira contra a França, revive ali aquela final de 98, que a gente não gosta de lembrar, né? Jogo no palco do Estádio de França, que foi o palco da Copa de 98 contra a França, e depois o Brasil enfrenta o Chile. São mais 2 testes para o Dunga, que nesse recomeço da seleção brasileira está indo muito bem. Resta saber como vai ser nas eliminatórias. Você falou que a gente não gosta de lembrar do jogo com a França, a gente não gosta de lembrar com o jogo com a Alemanha, não gosta de jogar o jogo com a Holanda. Pois é, já imaginou a gente fora da Copa do Mundo? Nas eliminatórias a gente vai ter uma noção. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela. Moradores de Guarulhos, do bairro Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, reclamam que as obras da única ponte que liga as duas regiões estão paralisadas. Pela ponte provisória, só passa quem está a pé. A antiga, que tinha trânsito de carros, foi demolida porque corria o risco de desabar. No ano passado, a Prefeitura de Guarulhos e o governo do estado acertaram a construção de uma nova ponte sobre esse braço do rio Tietê, ao custo de mais de 6 milhões de reais. O trecho, de cerca de 50 metros, vai ligar de novo a Vila Anne, em Guarulhos, ao Itaim Paulista, na capital. Mas desde que a obra parou, há cerca de 10 dias, e os moradores dos dois lados estão preocupados. É importante, né, que é o único meio de ligação nossa daqui de Guarulhos com São Paulo e Itaim Paulista. Eu passo aqui, dependo de um parceiro meu vir buscar eu de carro aqui para levar eu até o ponto ou levar eu até o serviço. Caso tivesse a ponte, eu mesmo poderia vir com o carro e ultrapassar e ir para o serviço, né? Para dar a volta aqui, para sair lá para o São Miguel, uns 40 minutos mais ou menos. De carro? De carro. Trem, a gente pega aqui para poder ir trabalhar. Então tem que vir de lá para cá. Como é que a gente vem se não tiver uma ponte para atravessar o rio? Nem todo mundo sabe nadar, né? Tem crianças que estudam para lá, tem que passar também. Não tem como uma perua escolar passar. A gente não pode trabalhar e deixar pela metade. Por que eles têm que começar um trabalho e deixar pela metade? A Prefeitura de Guarulhos diz que foi a chuva que elevou o nível do rio, o que teria atrapalhado a instalação dos pilares. Mas que isso não deve atrasar a obra, que segue dentro do cronograma. A previsão é de que a nova ponte fique pronta em outubro deste ano. Moradores desconfiam que o motivo seja outro. A empresa, na semana passada, mandou todos os funcionários embora, alegando que era erro de projeto e retirou o maquinário aqui. E ninguém está sabendo o que está acontecendo. É horrível, né? Já há 3 anos que está nesse imbróglio, né? Ninguém consegue acabar com essa novela, né? A Prefeitura de Guarulhos informou por meio de nota que o projeto da obra está sendo modificado para atender o que foi pedido na licitação. Premier israelense Benjamin Netanyahu garante maioria no parlamento para formar um novo governo. Netanyahu recebeu o apoio de 2 partidos nacionalistas, 2 ultra-ortodoxos e 1 de centro-direita. O partido dele, o Likud, conquistou 30 cadeiras nas eleições da semana passada e com os apoios agora alcança a maioria de 60 cadeiras. Hoje, Netanyahu pediu desculpas aos cidadãos árabes israelenses por declarações ofensivas no dia da eleição. Os árabes formam 20% da população de Israel e a lista de partidos árabes conquistou 14 cadeiras no parlamento. Começou oficialmente a corrida para a presidência dos Estados Unidos. Um senador republicano do Texas foi o primeiro a anunciar a pré-candidatura às eleições de 2016. O senador Ted Cruz anunciou a candidatura em mensagem no Twitter junto com um vídeo de propaganda e confirmou a informação em fala na Universidade Liberty, uma instituição cristã evangélica no estado de Virgínia. I am announcing that I'm running for president of the United States. O senador, de 44 anos, nasceu no Canadá e é filho de um imigrante cubano. Ele terá que disputar as vagas nas primárias do Partido Republicano. Se for o escolhido como candidato e vencer a eleição, Ted Cruz vai ser o primeiro hispânico na Casa Branca. Cruz faz parte da ala mais conservadora do Partido Republicano. É odiado pelos democratas e visto com reserva até pelos republicanos mais moderados, que já o chamaram de perigoso e doido.
Eleições locais na França marcam retorno à vida política do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Os resultados mostraram também um crescimento da extrema-direita. O Partido Conservador UMP de Nicolas Sarkozy ficou em primeiro, com 29% dos votos, e abriu vantagem sobre os socialistas do atual presidente François Hollande, que ficaram em terceiro lugar, com 22%. A Frente Nacional, partido de extrema-direita de Marine Le Pen, alcançou 25% dos votos e registrou seu melhor desempenho em eleições locais, índice tão alto como nas eleições europeias do ano passado. O segundo turno vai ser no final do mês. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias hoje. Justiça aceita denúncia contra tesoureiro do PT, ex-diretor da Petrobras e mais 25 pessoas. Todos são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha na Operação Lava Jato. Dilma reúne coordenação política e equipe econômica para avaliar medidas do ajuste fiscal. Pesquisa CNT aponta que quase 65% dos brasileiros desaprovam o governo Dilma. Presidente da Fundação Casa rebate críticas de promotor sobre superlotação. Redes sociais ajudam o comércio em Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil. Inaugurado recentemente, o primeiro borboletário da cidade de São Paulo reúne quase 2.000 insetos. A edição de hoje você pode acompanhar daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Outras notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira a gastronomia da chefe Dedê Sesco no Todo Seu.